Então é uma honra estarmos aqui no primeiro programa A Hora do Aposentado. Nada mais prestigiar e engrandecer esse programa que vem à defesa, que vem fomentar a luta dos aposentados e pensionistas, que a gente faça uma entrevista com o presidente da FETAPERGS, o senhor José Pedro Kuhn, da nossa Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul. É um prazer e uma honra ter o senhor aqui no primeiro programa A Hora do Aposentado. Rodrigo, é uma honra poder estar aqui conversando contigo, inaugurando esse programa. E em nome da federação, para mim, é uma honra estar representando mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul e incentivando, trabalhando em favor, inclusive, dos futuros aposentados que vêm aí. Muito bem. Pedro, inicialmente, poderia falar um pouquinho da sua história pessoal? Eu acho que antes de nós entrarmos e aprofundarmos um pouco a questão da federação, hoje eu acho que que tem o maior número de associados do Brasil, mas depois, né, o senhor vai falar sobre essa questão. Mas, por ser a mais forte, nós temos que saber quem é o homem que está fazendo a presidência dela. Quem é o Pedro Kuhn? Além da pessoa, fala-nos um pouquinho da sua história dentro da luta dos aposentados. Sim, José Pedro Kuhn, conhecido como Pedro Kuhn, é um professor aposentado que vem lá da roça, pequeno agricultor, que aprendeu a valorizar o trabalho, a valorizar as coisas, um homem simples, que sempre lutou na vida, começou lá embaixo, certo? E hoje me considero muito feliz, não porque concluí o meu trabalho, mas porque consegui avançar e chegar hoje aqui, ter a honra de estar liderando a federação, com muita honra, com muito esforço, com muito trabalho, mas me sinto orgulhoso. Tá? Tive uma história bastante assim de luta, sempre as coisas foram difíceis, que sabe que a gente quando nasce muito pobre, ou pobre, não é isso? Vai para a luta, mas a gente tem que ter garra. E aí eu aprendi e tenho passado para os meus amigos, meus colegas, as pessoas que eu converso, que a gente se liberta pelo saber, pelo conhecimento e pela luta. A gente tem que buscar, a gente tem que fazer acontecer. A gente não pode ficar esperando de braços cruzados, dizendo, não adianta, essa palavra não existe no meu dicionário, certo? Eu acredito, respeito os outros, acho que com muito diálogo, com muita conversa, a gente pode ir conquistando. E muito trabalho e muita seriedade. Tá? É isso que a gente tem que fazer para ir conseguindo. Hoje, sou um professor aposentado, até certo ponto tranquilo, certo? Mas continuo contribuindo. Estamos aqui na federação para ajudar essa equipe que se formou aí, que a gente está liderando, para fazer com que os nossos aposentados, fazer com que os nossos aposentados consigam avançar, porque somos um patrimônio, os aposentados somos um patrimônio. Estamos saindo de uma cultura que seria uma cultura da morte, por exemplo. Né? O certificado de aposentadoria era um título de morte. Se aposenta, vai para casa e vai morrer. Isso acabou, minha gente. Nós, aposentados, estamos vivos e nós temos que ter isso em mente. Nós nos aposentamos e temos que continuar pensando que a nossa tarefa não está cumprida. Nós temos que ter sempre assim, eu preciso ter metas, saber que eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que me movimentar, eu tenho que buscar, eu tenho que me agilizar e tenho que ter amor no coração, certo? Para fazer essas coisas, para poder continuar vivendo e avançando e sonhando. A gente tem que continuar sonhando, que amanhã vai ser melhor que hoje. Sempre pensando, conquistar mais algumas coisas, avançar e sempre para frente, de cabeça erguida e respeitando os outros. Quanto tempo o senhor foi presidente na associação da cidade de Lajeado? 12 anos. 12 anos? 12 anos. Sou fundador lá, um dos fundadores da ATAPEL, muita honra, associado número 1, certo? Fui o primeiro presidente provisório e continuei por 12 anos lá, na construção daquela entidade. E hoje isso me trouxe para a federação, você
com certeza foi a consequência de uma dedicação ao trabalho Começaram do zero lá. Começamos do zero, zerinho. Não tinha dinheiro nem para fazer o registro da primeira ata. Isso foi desembolsado, que a gente mesmo desembolsou, inclusive do meu dinheiro, tirei do bolso para fazer o registro. Sim. E aí começamos até que conseguimos. Só depois de 8 meses conseguimos entrar na federação, certo? Então, assim, não simplesmente criamos uma associação. Foi numa assembleia, foi determinada a criação da associação, aí começamos a trabalhar. A gente visitou, inclusive, o escritório dos Dornelles. A gente fez uma visita ao escritório dos Dornelles, conheceu tudo lá como funcionava. Fomos a Santa Cruz, fomos bem recebidos lá em Santa Cruz, certo? Pelo presidente, nos mostrou tudo como funcionava. Fomos a São Sebastião do Caí, viemos a Fetapéres. Primeiro fizemos todo o levantamento, pegamos de Cachoeira do Sul o regimento interno e estatuto, certo? Estatuto de lá, certo? Contatamos com outras associações, enfim, a gente, antes de fazê-la realmente oficializar e escrever na federação, nós tivemos todo esse levantamento e aí decidimos então formalizar. Juntamos 46 associados, fichas, trouxemos a federação e em junho de 2003 nós entramos aqui e começamos a arrecadar os primeiros R$80, tá? Primeiros R$80 veio para a associação. E hoje estamos lá instalados, com sede própria no centro de Lajeado, tranquilo. Estamos agora nos preparando para ampliar, fazer uma sede social, tá? E é consequência do apoio. Não foi o Zé Pedro que cresceu sozinho, foi a associação, a entidade. E eu tive a felicidade de ser um agregador, certo? Buscar primeiro passo foi fazer essa construção e buscar credibilidade. Credibilidade, isso é muito importante. E isso a federação tem. Temos que agradecer a todos os presidentes que nos antecederam, certo? Que construíram essa história aqui dentro da federação. Até falando dos presidentes que já passaram, os nossos amigos telespectadores poderão ver que tem a foto de algum deles aqui no nosso fundo, né, da nossa Sim. filmagem, já em homenagem a todos eles. E falar um pouco da história, o que nós poderíamos passar da história da Fetapéres para os nossos aposentados? A Fetapéres, ela é fundadora, né, do movimento, certo? Inclusive, foi a partir da Fetapéres que surgiu a Confederação Brasileira. Pode ver que a Confederação em 86, a Federação em 84, a Confederação em 86. Então, o Rio Grande do Sul... O Sul foi pioneiro, foi então? Pioneiro do movimento, né? E aí juntou com o Paraná, Santa Catarina e São Paulo, fundamos a Confederação Brasileira. Então, a federação tem uma história muito bonita, ela é bastante considerada, é uma das maiores e melhor estruturadas do Brasil, né? Graças ao nosso pessoal daqui, que sempre vem construindo e fazendo isso. Hoje, a Federação Gaúcha, a Fetapéres, é uma entidade que tem uma representação, um reconhecimento em todo o Brasil. E qual a função, digamos assim, da Fetapéres? Qual o benefício? O que a Fetapéres, como que ela protege, como ela ajuda todos os aposentados e pensionistas do nosso estado? Bom, a Fetapéres é uma entidade que congrega as associações. E as associações congregam as pessoas, associados, aposentados e pensionistas. E as associações se uniram, formaram a Fetapéres, certo? E hoje a Fetapéres são essas associações, que têm uma função importante de defender as causas dos aposentados, certo? E incentivar e orientar as associações para que façam projetos, para que defendam as causas, né, dos aposentados, ofereçam benefícios, assim, façam parcerias, é isso? Que buscam
reunir os aposentados e unificar esse segmento. Cada associação, ela tenta, no seu município, ela tenta fazer parcerias com farmácias, com... Isso, convênios. Convênios em si, em outras lojas também. Também oferece muitas vezes algum atendimento médico, né? Como temos em algumas associações, jurídico também. As associações fazem esses convênios lá para beneficiar os nossos associados, enquanto a federação cuida mais da política de reivindicações em defesa dos nossos problemas, das nossas conquistas. Por exemplo, agora, estão querendo tirar, aqui em Porto Alegre, nós conseguimos, através do Estatuto do Idoso, né, através de projetos, aqui numa lei em Porto Alegre, que quem tem 60 anos, certo? E ganha até 3 salários mínimos, tem direito ao transporte urbano gratuito. Sim. E o Estatuto do Idoso determina que, a partir de 65 anos, todo mundo tem direito, certo? Então, aqui em Porto Alegre foi criado uma lei que ficou a critério dos municípios legislar a respeito, em que o aposentado, o idoso, que tem 60 anos completos e ganha até 3 salários mínimos, também faz uma carteirinha e tinha direito. Agora estão questionando, por causa dos preços de passagem, querendo retirar isso. Então, cabe a FETAPER, já se manifestou a respeito. Quem quer retirar? Seria o Poder Executivo? O Poder Executivo está tentando, sim, ver como é que pode articular. Só em Porto Alegre, isso? Só em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. Isso. E nós também temos uma conquista estadual para os aposentados e pensionistas, que é o desconto de 40% nas passagens intermunicipais. Também já houve uma tentativa, certo? A FETAPERGS entrou na justiça, conseguiu reverter, certo? E assim são. O transporte interestadual, que está na lei do idoso, o Estatuto do Idoso, também entraram com os meios de transporte, entraram na justiça, e nós conseguimos entrar com liminar e reverter essa situação. Hoje temos direito, são conquistas. Então a FETAPERGS e a COBAP, a Confederação Brasileira, tem essa função de ficar atento e estar sempre coordenando, fazendo as manifestações, se defendendo os direitos e as causas dos aposentados. Tá certo? E coordenando ações, como por exemplo, o ano passado fizemos um manifesto forte em Porto Alegre. Como é que foi esse manifesto? Foi muito bem visto no momento de campanha política ainda, foi num bom momento. Como é que foi? Conta-nos um pouco como é que foi toda essa movimentação que parou aqui no nosso centro. Certo. É assim, é sabido, a reclamação é geral, em que as aposentadorias estão se reduzindo em relação ao salário mínimo. A cada ano, a gente vai perdendo em relação ao salário mínimo, certo? Por exemplo, meu caso, um déficit. Eu já perdi mais de 50%, 54% em relação ao salário mínimo do meu benefício. Tá? Semana passada eu fiz os cálculos, verificava na pesquisa, entende? Sim. Em relação a 2007, o que eu ganho hoje, perdi 54%, reduziu em relação ao salário mínimo. Porque o mínimo sobe, por exemplo, 10%, só para os nossos amigos entenderem. Porém, para o aposentado que ganha mais de um salário, sobe só 5%. Então teve uma diminuição, um déficit de 5%. E aí soma um ano 5%, o outro ano mais 5%, e assim vai indo, quando vê está no 54%. E quando vê o salário, quem ganha mais de um salário mínimo, vai se achatando até chegar a 1%, até o mínimo, é isso? Então nós temos aí um PL 4434, que está para ser votado no Congresso, os deputados não votam, prometeram para votar, o presidente está em Natal, assinou um documento, diz assim, dia 14 de outubro eu ponho em votação. Nós fomos para lá, ele não compareceu. Eu estava lá, eu ouvi o presidente da Câmara, na época, falou que iria... E aí a gente organizou um manifesto aqui em defesa desse projeto. Parou Porto Alegre em defesa desse projeto. Queremos que os deputados votem os nossos projetos. Façam o favor. Eles votam tantas coisas para eles. Por que não votam para nós? Agora ainda, votar, um dia para outro votam. Passagem para as esposas. Mais auxílio, né? Moradia e outros, aposentadorias especiais. Eles votam todo dia as coisas para eles. Maior facilidade. Para os aposentados que construíram esse Brasil,
certo? Que deram seu sangue na construção, certo? São coisas simples, né? Valores simples, que eu acho que merecemos um pouco de respeito e um pouco de consideração. Muito bom. Presidente, vamos fazer uma breve pausa e voltamos no próximo e último bloco desse primeiro programa, A Hora do Aposentado.